Ok. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença nessa noite extremamente fria, né? Nunca passei tanto frio. Estamos aqui todos congelando, mas agradecemos aí a presença de todos vocês na noite de hoje para falar sobre cibersegurança com profissionais extremamente capacitados e de notório saber que toparam compartilhar o conhecimento deles conosco. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao Tenente Marcelo Marcon, grande prazer tê-lo aqui conosco, a Andressa Sobreira, também aqui membro da ANAD, que irá conduzir, moderar esse painel, e o Riclen Rodrigues, que é um dos nossos membros aqui da ANAD também, especialista nessa parte de cybercrimes, uma pessoa extremamente técnica, então tenho certeza que irão contribuir e debater assuntos muito interessantes hoje para nós. Andressa, é contigo, bom evento a todos, e estarei aqui no back-office sempre que precisarem, é só me chamar, que aí eu darei o suporte necessário, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos, Tenente Marcon, Ricklin, participantes. Boa noite. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar da evolução dos ataques cibernéticos e a incansável busca pela informação, dessa crescente que a gente está lendo todos os dias nos noticiários. E agora eu vou apresentar o Tenente Marcon, que é graduado em redes de computadores, pós-graduado em segurança da informação, pós-graduado em engenharia de redes e sistemas de telecomunicações e mestrando em direção estratégica e em tecnologia da informação. É primeiro-tenente do Exército Brasileiro, analista de inteligência estratégica, consultor de tecnologia da informação, atua há mais de 15 anos no mercado de segurança da informação, cibersegurança, tecnologia da informação, data center, ambientes críticos, inteligência contra inteligência e tratamento de dados. Tenente Marcelo Marcon, a gente deixa sempre aberto ao palestrante a forma na condução da palestra, então, caso o senhor queira já fazer uma introdução nesse sentido, como a gente vai conduzir o chat, as perguntas, fique à vontade, a palavra é sua. Perfeito, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado, ANAD, né, por esse convite, para nós compartilharmos, né, que eu estava anunciando agora há pouco, nesse dia frio, né, vamos esquentar um pouquinho a nossa noite com essas informações, inclusive, até aproveitando, né, sobre que a nossa palestra hoje será sobre os ataques cibernéticos, até incansável busca pela informação, até citei esse jargão no título, por quê? Porque é que realmente que está à tona hoje, né, incansável busca pela informação, tanto para o bem do conhecimento ou, infelizmente, hoje em dia, através de várias outras ações que vêm acontecendo pela internet, fake news, compartilhamento de informações falsas. Então, temos aí vários assuntos bacanas para tratar hoje no decorrer aí da nossa palestra. E já iniciando, sempre que nós começamos a falar sobre a parte de segurança da informação e tecnologia, o que o pessoal pensa, né? Naqueles ambientes de filme, né? Então, aquele data center completamente seguro, aquela tecnologia e todas as outras vertentes tecnológicas. Mas eu sempre friso o seguinte, até compartilhando o sumário agora, o primeiro acesso. Já deixei a plaquinha de aviso de acesso restrito, por quê? Qual que é o acesso mais importante, né? A parte de segurança mais importante é justamente a segurança física. Então, é ali que nós vamos definir todos os vertentes para quê? Para minimizar o máximo possível e evitar que alguém mal intencionado acesse o seu ambiente, seja um ambiente de data center, seja uma empresa corporativa, seja qualquer segmento aí que a pessoa acessa. Por quê? Para que não ocorra algumas ações mal efetuadas, né? Por exemplo, para o lado do mal. Então, não sabe o que a pessoa é capaz, por quê? Vamos iniciar os motivos para evitar e minimizar esse risco das pessoas acessarem esses ambientes tecnológicos, ambientes corporativos, escritórios, o que for. Segundo item do nosso mar, ambiente de trabalho, que é um assunto bem importante também. Falamos sobre várias coisas que vão ajudar as pessoas que estão assistindo a minimizar, né, algum risco de algum vazamento, de alguma informação que
Esperamos que que não aconteça isso no ambiente de trabalho, mas assim, a gente sabe que sempre acontece, por isso que nós estamos aqui para propor essas informações úteis, né, para melhorar o dia a dia de cada um. Falamos também sobre a informação e gestão de risco e finalizando um pouquinho sobre a parte de guerra cibernética, produção de dados e tipos de ataque. Então, o que eu tinha citado, o mais importante então é a segurança física, por quê? Onde tudo começa? Quando você vai acessar o ambiente. Antes de acessar o ambiente, deixei essa imagem para nós começarmos a falar de segurança física. Então, aparentemente já vem a pergunta, né? Essa cena ali parece familiar? O que pode estar acontecendo? Várias etapas. Pode ser alguma cena de filme que você viu. O rapaz da foto pode estar atrasado para o trabalho, correndo a escada do transporte público, do metrô, uma coisa assim para poder acessar. Ou com alguns problemas pessoais, sem correr. Ou, mais importante agora, fugindo da cena do crime. Então, o que ele pode estar fazendo? Ele pode ter acabado de acessar um ambiente que ele não tinha a permissão, que ele não tinha um acesso, e ele está indo embora. Só o que acontece? Depois que ele acessou o ambiente, aconteceu alguma coisa, alguma intervenção, ele pode, por exemplo, ter danificado alguma coisa no ambiente ou alguma coisa cibernética também, ele já está indo embora, mas já aconteceu. Então, até o ponto de nós verificarmos para mitigar exatamente o que aconteceu, verificar o que ele pode ter causado de dano, seja dano financeiro, seja dano de algum serviço importante que está fora, já aconteceu, não tem mais o que fazer. Então, até minimizar tudo isso, até a gente fazer o rollback de todas as informações e voltar ao serviço, o quanto que isso não pode ocasionar para a empresa, o quanto que isso não pode sujar a imagem da empresa, ou no caso, a perda financeira, né, de um serviço indisponível, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem importante. Então, eu bato na segurança física. Vamos dividir, então, o acesso à segurança física em alguns levels. Então, vamos começar tranquilo ali para o level 1, falando sobre acesso de portaria e evoluindo nos ambientes, para algum acesso de catraca, um controle de acesso, alguns ambientes, e, por final, finalizamos o máximo level ali, que é considerado um ambiente crítico. Então, primeiro acesso, todo mundo já conhece, vai chegar num condomínio, vai chegar numa empresa, tem que passar pela parte de identificação. Porque ali é importante, por quê? Porque ali que você vai fornecer alguns dados importantes, que é a sua documentação, você vai tirar uma foto, então quer dizer, você já tem pelo menos um mínimo ali de controle de acesso. Por que eu digo isso, né? Pode parecer até que estou chovendo no molhado, mas é o seguinte, o que acontece com o criminoso? Ele não quer ser visto. Então ele vai sempre fazer o tipo de interação, o tipo de abordagem que ele vai fazer na surdina, ele não quer ser visto. Então, a partir do momento que ele vê que tem uma câmera, que tem alguma foto, um documento, entendeu? Suponhamos que ele vai apresentar o documento verdadeiro, né? Muitas vezes pode acontecer, não, mas assim, ele não quer ser visto. Então, a partir do momento que ele vê que tem algum controle, que alguém está verificando ele ali, pronto. Ele já vai ficar com o pé atrás para poder executar alguma coisa. E, a partir do momento que ele chega no ambiente de catraca, por quê? Porque já vai ter o correto mesmo é o seguinte, já tem uns perfis habilitados para ele poder acessar. Então, como vai funcionar esse tipo de acesso do perfil? Ele vai ter que informar o destino onde ele vai acessar, e nesse destino, automaticamente, ele vai ter que entrar em contato, a portaria ali, no caso, que é o primeiro nível de acesso, no o acesso humano ali que você vai ter que fazer a verificação, é ali que você vai ter... O que acontece? A portaria provavelmente já deve ter recebido um e-mail com uma autorização de acesso, uma reunião, ou uma sala específica que a pessoa vai adentrar no ambiente corporativo ou, no caso, é um ambiente restrito. Então, já tem que ter os perfis configurados para ele poder acessar justamente o destino, o objetivo onde ele vai ter que acessar. Por quê? Se ele estiver acessando em alguns outros locais, ele não deve ter esse tipo de acesso. Como que nós vamos verificar esse tipo de acesso? Mais importante, já começar o acesso por câmera, que é o que eu tinha frisado aí no começo da nossa conversa. O acesso por câmera já vai inibir, porque ele sabe que automaticamente a imagem dele está sendo gravada. Então, se for gravado o rosto dele, se for gravado onde ele tem que acessar, ele já vai ficar com o pé atrás e vai falar, pô, aqui então já está subindo mais o nível de segurança. Então, automaticamente, com o nível de segurança bem mais alto, já vai minimizar muito mais a ação, né, da própria pessoa não autorizada, vamos dizer assim, para poder executar. Tudo bem que a câmera não vai impedir de ele executar algum ato, acessar algum ambiente que ele não tenha permissão, mas já vai impedir. Depois da parte da câmera, o que eu digo mais importante da parte de segurança são as rondas e as presenças humanas. Então, se porventura nos corredores tiver aquela ronda com segurança com, por exemplo, o rádio ali, então ele já vai, se ele ver alguma pessoa estranha, com toda a educação, ele vai abordar, vai verificar, onde você quer isso, precisa de alguma ajuda. Automaticamente, todo esse protocolo de segurança física, depois já vou frisar também, alinhado com a segurança da informação, é para quê? Para evitar
qualquer problema. Então, vai abordar, onde você vai, automaticamente já está fazendo um mapeamento. O pessoal, não, eu vou em tal lugar, às vezes a pessoa está no andar errado, e nós sempre temos que pensar assim, qual que é o padrão, por exemplo, do pensamento? A pessoa errou o andar, etc. Mas nós que trabalhamos nessa parte de segurança física, alinhado com segurança digital também, é o seguinte, nós sempre temos que ficar com o pé atrás, porque afinal de contas é o nosso ambiente que está sendo acessado. Então, realmente, ele está no andar errado, mas por quê? Será que ele realmente deveria ter ido direto para o outro andar e desceu? Ou, por exemplo, subiu em outro andar que ele não teria acesso? Como que ele conseguiu acessar isso pela escada? Aí nós temos que verificar todos os ambientes, porque a ronda, a presença humana ali já vai inibir também. Por que eu digo isso? Porque nós não sabemos de onde parte essa informação. Muitas vezes, a informação pode estar vindo até de dentro da empresa também, ou dentro do ambiente que ele está acessando, como? Às vezes ele pode ter tido acesso à planta, ou ele pode ter tido acesso a algumas fotos de corredores, etc., que é onde ele vai acessar. Então, muitas vezes nós temos que se preocupar com todos esses detalhes, justamente para garantir que ele não tem acesso onde ele não deve acessar. Vamos subir um pouco mais esse nível de controle de acesso. Level 3. Vamos falar o quê? Controle somente em ambientes autorizados. E usando um cartão de controle de acesso, no caso, uma sala de reunião, ou alguma coisa um pouco mais restrita, então ele já deve ter esse cartão de acesso que vai liberar a porta automaticamente para ele acessar, por exemplo, uma sala de reunião, algum auditório, por exemplo, alguma coisa que só as pessoas que vão participar vão ter esse controle desse nível de acesso. Então, o que acontece? Voltando para o level 2 da parte de ronda, aí que é importante, por quê? A pessoa está passando de um local onde não deveria ter o acesso, aproximou o cartão, fez a proximidade na porta ali e alarmou, quer dizer, ele não tem a permissão para acessar. Automaticamente, a central de monitoramento que vai estar efetivo já tem que receber esse alarme. Alguém tentou acessar um ambiente não autorizado. E automaticamente já conta a central de monitoramento vinculado com a ronda humana no rádio já para fazer o cerco. Por quê? Muitas vezes, porque assim, é muito difícil uma pessoa que ela está visitando um ambiente pela primeira vez, não vai passar o cartão em várias portas para tentar acessar. Normalmente a pessoa está um pouco perdida, às vezes ela não sabe onde vai. Então é bem a gente tratar esse perfil e verificar o porquê que a pessoa está querendo acessar onde ela não deve. Já é aquele item de alarme. Então a central de monitoramento é muito importante, que também vai estar vinculado com as câmeras e a radiofrequência. Então tudo se completa nesse ambiente aí da segurança física. Exatamente, batendo na mesma tecla, tudo para garantir que a segurança física está sendo realizada de forma eficaz para evitar um acesso não autorizado. Por quê? Porque eu citei incansável busca pela informação, porque é o que as pessoas querem hoje. O dado hoje é a coisa mais importante, independente do segmento que for. Ele pode usar o dado, muitas vezes ele pode vender para o concorrente, ele pode compartilhar os dados, ou pode vender uma base de dados hackeada, por exemplo, para o mercado negro. Então, existem N possibilidades do que a pessoa pode tratar esse errado. Então, esse tipo de informação não autorizada que ela adquiriu, de N formas possíveis. Infelizmente, as pessoas mal intencionadas não têm limite, né, para poder executar essas ações. E limite, vamos dizer, de todas as hipóteses possíveis. Limites tecnológicos, limites financeiros. Então, muitas vezes, nós temos sempre que estar esse passo à frente para tentar minimizar o mais eficaz possível para que não aconteça nenhum incidente. Porque depois que aconteceu, às vezes é muito difícil fazer a situação voltar ao normal. E o ambiente crítico, já começando no controle de acesso de nível 4, que eu tinha citado no começo, é o seguinte: vamos fazer um acesso um pouco mais específico, ambientes que justamente tem que ser tratados de forma totalmente, vamos dizer, de prioridade zero, né? Totalmente crítico mesmo, né? Então, um acesso via biometria já é um excelente complemento. Infelizmente, já foram criadas algumas formas, né, de burlar isso aí. Então, já viu os dedos de silicone, né, que a pessoa cria para poder fazer uma cópia da biometria. Então, era uma tecnologia muito boa. Já não é 100% segura, como a maioria das coisas não são 100% seguras, mas já minimiza muito. Mas para fazer o complemento, podemos utilizar, então, escaneamento facial e aí dos oculares. Então, se comprometer, então, se agregar todos esses levels de acesso, no caso nível 4, ambiente crítico, e agregar, por exemplo, biometria com escaneamento facial, então vocês podem verificar até na imagem que existe umas coordenadas de x e y que você traça essas linhas e exatamente cada pessoa tem a própria distância entre a vista, entre a ponta da sobrancelha, o nariz, entre o nariz e o lábio. Então, quer dizer, já
já provém essas tecnologias muito usadas em aeroportos também para fazer a identificação facial, somado também agora com a íris ocular, fica praticamente inacessível o ambiente, né? Então, a gente consegue atingir um nível de segurança muito forte para evitar esse acesso não autorizado. Deixei esse slide específico ambientes críticos. Então, agora que nós vamos verificar o porquê pode ser considerado, ou porquê ambiente crítico, o cofre, por exemplo, que na imagem que vocês estão vendo aí na esquerda. O cofre, então, já é automaticamente direcionado ao banco. Então, o que eles podem ter armazenado ali no banco? Dinheiro, joias, a parte de documentos importantes, que não podem ser deixados armazenados na empresa, então precisa de um controle de acesso extremamente elevado para acessar esse tipo de ambiente. Na imagem do meio, data center. Não precisa nem falar hoje em dia, né? Toda a parte de servidores, a parte de comunicações, né? Toda a parte de telecomunicações também e os dados sensíveis. O que acontece nesse ambiente crítico, já puxando um pouco para o lado da segurança da informação também, na parte de data center. Existem técnicas de invasão, por exemplo, a técnica do man in the middle, que o humano não autorizado vai acessar esse ambiente e ele coloca um equipamento físico para fazer um sniffer, né, um escaneamento da informação entre um servidor e a outra ponta. Então, ele consegue verificar todos os dados que estão sendo trafegados ali. Por isso, ali, os dados sensíveis, justamente isso. Tudo que vai ser trafegado na rede, senhas, formulários, até URLs de acesso interna da rede local da empresa, por exemplo, que essas informações não são de acesso público, né? É o que nós falamos, né? A internet, por exemplo, é um meio público. Então, ela é um meio público não seguro. Então, automaticamente, porque um dado caiu na internet, vamos dizer, algum compartilhamento de fotos íntimas de alguém, por exemplo, ou, no caso, dados sensíveis, formulários, isso pode causar um impacto gigantesco. Então, por isso que vamos seguir todos aqueles níveis de controle de acesso, justamente para evitar ou minimizar o máximo possível que esses ambientes não sejam acessados. Na imagem à direita, até se tem o heliponto ali, que é o seguinte, é utilizado por quem? Pelo alto escalão da empresa. Então, quando vai chegar um presidente, um VP ou uma grande autoridade, ele vai chegar via helicóptero. E, para ser bem sincero com vocês, já acessei vários ambientes de heliponto que eu basicamente nunca vi um controle de acesso na porta que vai dar acesso ao heliponto. É uma porta, normalmente uma porta corta-fogo, que vai abrir e vai dar acesso. Mas é o seguinte, como eu tinha falado alguns minutos atrás, a pessoa mal intencionada está financiada, às vezes, por uma alta quantidade de dinheiro. Então, o que impede de um helicóptero vir buscar a pessoa? Ela subir no helicóptero e ir embora. Então, quer dizer, o rastreamento disso para você tentar ir atrás disso, quer dizer, já tira todos os tipos de fuga, né? Se ela quiser sair, ou se ela quiser sair a pé com uma maleta, com às vezes um disco rígido, ou se ela quiser sair com um carro, por exemplo. Então, a gente não pode facilitar para que isso aconteça. Porque se ela fugir de helicóptero, vai ser muito mais difícil. Porque ele vai conseguir, obviamente, percorrer uma distância muito longa em pouco tempo. Então, vai ser difícil para fazer aquele cerco, independente do dado que foi subtraído ali, que foi roubado. Infelizmente, a gente não consegue mais fazer esse tipo de por exemplo, cerco, né, para poder pegar a pessoa que cometeu esse tipo de crime, né? Batendo um pouco agora pelo lado de como as pessoas conseguem, né, tirar o proveito, que eu até citei na esquerda, o proveito das fraquezas humanas através da engenharia social. Eu cito bem aquele exemplo daquele famoso, entre aspas, aqui, aquele porteiro gente boa, né? A pessoa chega na empresa, muitas vezes para ali na portaria, não, onde o senhor quer ir? O cara está muito bem vestido, muito bem apresentável, começa a conversar com o porteiro, o senhor quer falar com quem? Automaticamente ele já teve as informações prévias de quem que é o gerente, quem que é o diretor executivo, etc. Ele pode citar o nome da pessoa, automaticamente o porteiro vai saber, essa informação é verídica. Então, a engenharia social é usada para isso. Ele já tem acesso prévio às informações verídicas e, automaticamente, quando ele for questionado alguma coisa, ele fala com total propriedade. E é uma informação que não é falsa. Então, automaticamente, a pessoa fala, ele sabe realmente o que ele está fazendo. Ele pode simular muito bem que ele está fazendo uma ligação, que ele quer falar com o diretor, ele já vai descer para conversar comigo. Agora, imagina o porteiro, o vice-presidente vai descer para falar com ele, tá? Às vezes ele pode cair nesse tipo de conversa. Então, a engenharia social é muito usada para captação de informações, assim, é o que eu sempre friso, né, nas palestras, né? O porteiro e o pessoal da limpeza são os que mais sabem de informações, né?
Porque às vezes está entrando numa reunião sigilosa, dentro de uma sala, ou para recolher o lixo, etc. Ele está escutando as informações que estão sendo faladas ali. Então, você não sabe até que ponto você pode confiar nessa informação do que vai passar essa informação para alguém. Ou vamos dizer, hoje em dia, realmente é uma pessoa da limpeza? Isso ela não foi contratada para esse objetivo, para buscar informações, entendeu? Então, é uma coisa muito crítica. Tudo bem, tá falando algum tipo de informação sigilosa, a pessoa vai entrar, espera um pouco, 1, 2 minutos ali, faz o trabalho, tudo bem. Por quê? Isso já evita. Agora, se continuar falando, a gente não sabe até que ponto as informações que ele escutou ali na sala, talvez uma informação sobre marketing, alguma outra campanha, alguma decisão estratégica ali pode ser comprometida se essas informações forem vazadas. Citei o exemplo do phishing, né? Que era aquele exemplo daquela página clonada, que muitos recebem no e-mail praticamente diretamente, né? Os e-mails de página de phishing, você tem um boleto para pagar, ou vamos dizer aquele exemplo bem básico, né? Eu tenho 2 milhões de dólares na minha conta em outro país e quero entrar em contato porque eu quero investir aí no seu país. Infelizmente, é muito difícil isso acontecer na prática, né? A pessoa querer transferir milhões de dólares para sua conta, que você vai ficar milionário de um dia para o outro, chegou um e-mail. Só que, assim, muitas pessoas caem nesse tipo de ataque. E, assim, a tecnologia e a expertise, tanto gráfica ou quanto de codificação de internet, desenvolvimento web, está sendo usada para isso, que muitas vezes até a pessoa é redirecionada para a página, vamos dizer, em questão de phishing de banco, por exemplo. A página que é criada é exatamente o mesmo código, a mesma imagem, o mesmo banner da página do banco. Então, fica, aparentemente, se você não tomar cuidado, muitas pessoas realmente caem nesse golpe. Então, vamos supor, até um exemplo, a pessoa vai tentar acessar o internet bank, ou pelo site, ou pelo celular. Não custa nada ela digitar a primeira senha errada, sempre. Porque sempre o internet bank vai valer o quê? Você tem 3, 5 tentativas normalmente para poder acessar. Então, digita a primeira senha errada. Por quê? Porque, obviamente, ele vai ter que validar na base de dados essa informação. Então, se realmente vem a mensagem para você que a senha está errada, você sabe que está validando de uma base de dados verídica. Então, você pode digitar a sua segunda senha corretamente, que não vai ter problema. E evitar, na medida do possível, passar, né, os dados e credenciais de uma coisa que você recebeu de forma suspeita, né? Então, qualquer coisa estranha que já saiu do normal, normalmente, assim, esses ataques, eles sempre estão vinculados com alguma bonificação financeira. Então, algum dinheiro que vai vir para você, ou, você está com uma conta em atraso, pagamento de um boleto. Então, sempre o objetivo disso é o quê? Captar os dados verídicos, no caso, cookies de navegação, por exemplo, que agora, junto à LGPD, é bem focado nisso, né? O que pode compartilhar de privacidade, etc. Mas os ataques de phishing, por exemplo, são sempre vinculados à bonificação financeira. Então, você vai querer que você pague um boleto, que você acerte alguma dívida, que você transfira algum dinheiro. Por quê? Porque esse é o objetivo. O objetivo é resgatar o seu dinheiro, os seus dados, e acabou o tipo de ataque ali. Também tem o pretexto, né, que é o foco disso, é o quê? Chamar a atenção para poder fisgar a isca para fornecer informações, pesquisa na internet. Então, a pesquisa já vai querendo traçar algum tipo de informação que você pode ver que ela está sendo tendenciosa, né, para levantar algum tipo de informação. Então, se realmente você não quer preencher um tipo de pesquisa, chegou alguma pesquisa que não está em conformidade ali com o que você quer, simplesmente ignora. Por quê? Porque você não sabe até que ponto esses dados que você está inserindo, normalmente, você vê que essas pesquisas baseiam-se em renda familiar. Então, eles estão mapeando um perfil digital e traçando alguma informação. Vamos supor, nós não sabemos o objetivo disso. Então, evitar também fazer esse tipo de preenchimento dessas pesquisas. Então, é o que eu falei, a isca informa, obviamente, na parte de engenharia social, é para pegar uma armadilha. Então, até se tem um exemplo, por exemplo, você chega na sua mesa de trabalho e você vê um pendrive, por exemplo, em cima da sua mesa. Esse dispositivo não é seu. Então, o que você vai fazer automaticamente com esse dispositivo não é seu? Vai chamar o pessoal do segurança do trabalho, o pessoal da tecnologia da informação, vai entregar esse dispositivo e falar, está aqui. Só que aí entra nesse ponto de curiosidade humana. O pessoal vai lá e espeta o pendrive no computador. Automaticamente, o que acontece? O computador está logado na rede local da empresa, no domínio da rede da empresa. Então, automaticamente, você não sabe o que você vai fazer. A parte de codificação, a parte maliciosa, está tão elevada que é o seguinte, tem programas hoje em dia que eles fazem o quê?
ele executa o script malicioso na sua máquina, ele vai liberar o acesso da sua máquina para o mundo público, né, para a internet. Então, liberando esse acesso, automaticamente depois ele dispara uma corrente elétrica no pendrive que vai queimar o dispositivo. E automaticamente queimando a placa do dispositivo, acabou, porque a sua máquina já está infectada. Agora, imagina um compartilhamento de pastas da rede, ou, por exemplo, um controle de acesso para a internet via proxy autenticado, por exemplo, que você tem que digitar o seu usuário e senha. Então, você não sabe o que é que, com a sua máquina aberta para a internet, e já com as senhas que você digitou, que já estão salvas na sessão, sendo compartilhadas aí para o meio público. Esse tempo também, principalmente de contatos, tá ocorrendo muito agora com os aplicativos de contato, né? O que acontece? O celular é hackeado, com aqueles outros passos que eu tinha falado anteriormente, a pessoa fala, vou precisar de... por exemplo, ela recebe uma ligação de alguma operadora de telecomunicações ou do banco, cartão de crédito. Aconteceu alguma coisa, precisa acessar, tranquilo, vamos mandar um código. A pessoa, muitas vezes, informa o código automaticamente do telefone. Aquele código que você recebe normalmente por SMS, que é o que vai... que você informa, né, na ligação, em tempo real, automaticamente o seu telefone é clonado e você perde o acesso para ele. Claro que existem métodos de recuperação, abrindo um chamado de incidente com a empresa, etc., mas isso vai demorar no mínimo 24 até 72 horas para você ter a recuperação desse aparelho. Então, esse spam de contato é justamente isso. A pessoa vai compartilhar uma mensagem com todos os seus contatos e, novamente, pedindo o quê? Dinheiro. Ele vai inventar uma história triste. Por exemplo, eu não estou com meu cartão aqui, você pode fazer agora, né, que o Pix está muito mais prático, né? Fazer um Pix na minha conta, de R$200, que eu preciso pagar uma coisa, que obviamente não vai ser a pessoa. Só que, infelizmente, as pessoas caem nesse golpe, até a pessoa que eu conheço tal, e acaba depositando. Hoje em dia está muito prático, né? Fez o Pix, depositou, acabou. Esse dinheiro, às vezes, a pessoa está na correria do dia a dia, não confere ali o destinatário da conta, muito rápido, transferiu, acabou. O dinheiro nunca mais vai voltar. E falando sobre engenharia social, é automaticamente a persuasão. Então, qual que é a finalidade? A pessoa vai usar o ato da persuasão com uma boa argumentação, informação verídica, eu tinha citado anteriormente, para conquistar alguma coisa. Meios emocionais e lógicos, que eu citei também, né? Tinha os slides aí para vocês acompanharem. E o que acontece? Meios emocionais e lógicos, por quê? Porque isso afeta muito a parte do ser humano. Então, o ser humano vai muito para esse lado emocional. Acontecendo alguma... Por exemplo, agora, infelizmente, nesse momento que nós estamos passando aí da pandemia, a pessoa vai jogar alguma comorbidade de saúde, algum problema de saúde, para o lado emocional, ele vai falar da família, muitas vezes pode até fazer um apelo para a parte, a pessoa está passando fome, etc. Então, isso abala emocionalmente, é o que justamente a pessoa mal intencionada quer. A partir do momento que ele rompeu essa barreira da razão e da emoção, que já pegou pelo lado emocional, pronto. Ela pode conseguir uma transferência bancária, pode conseguir um empréstimo, não tem limites, né, para a criatividade da pessoa mal intencionada, porque ela pode conseguir. Uma das informações como se proteger dos ataques, né, conferir sempre a fonte. Então, você, por exemplo, vê algum e-mail, algum site, então tenha os cadeados de segurança nos navegadores. Então, você também consegue verificar no remetente do e-mail, por exemplo, se você recebeu, por exemplo, e-mail de alguma instituição financeira, conferir se o domínio realmente é da empresa oficial, se o e-mail, porque normalmente você vê esses e-mails de milhões, vai receber 10 milhões na sua conta, só clicar aqui para passar os seus contatos. Ou, obviamente, vai te clonada por um phishing que vai pedir seus dados, ou instalar algum código malicioso e já executar via extensão do navegador. E então confira sempre a fonte para ver se é verídico mesmo, para você não cair no golpe, né? E sempre ir pelo lado da coerência. É realista isso? É o que eu sempre digo, né? É realista. Então, quem que vai te dar milhões de dólares de graça, do nada? Recebendo por e-mail ainda, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar com isso para que você não seja enganado e os seus dados sejam vazados aí, porque existem casos que acontece que os dados são vazados até para outro país. Então, muitas vezes acontecem coisas em outros países que são legislações diferentes, né? Então, às vezes você não... tem países, porventura, hoje ainda que não se aderiram nem à GDPR europeia, nem à nossa, por exemplo, a LGPD ou alguma outra lei que vai centralizar essas informações de dados pessoais, que eles não têm esse tipo de tratativa. Eu vou citar um pouco mais adiante até a parte da nuvem,
A gente sempre tem que ficar atento com as informações que são armazenadas na nuvem. Por quê? Porque, normalmente, as informações que são armazenadas na nuvem, o servidor fica fora do país. Então, se precisar acontecer alguma coisa com os seus dados e onde o servidor físico está armazenado no país, se não tiver alguma legislação de tratativa de dados, os seus dados forem vazados, não tem o que você fazer. Porque você está acessando de outro local, mas e aí, fisicamente, o servidor está onde? Então, sempre, numa contratação, num serviço de nuvem, etc., sempre verificar aonde fisicamente que os seus dados vão ficar armazenados no servidor. E vá com calma, sempre em cima do muro ali, pelo lado da razão e da emoção. Então, verificar se realmente o que está sendo fornecido para você, o tipo de, vamos dizer, de bonificação, né, que está sendo fornecido para você, se realmente é coerente, né? Então, aquela sensação de urgência, aquela conversa, eu sempre falo, recebeu aquela conversa, muitos, infelizmente, alguém ou já passaram pelo aquele telefonema de sequestro, de simulação de sequestro. Então, na hora que acontece aquele ato, a pessoa às vezes escuta uma voz, por exemplo, de uma criança, automaticamente já associa ao filho. E, por muitas vezes, na emoção, já fala o nome do filho, que é o nome verídico, que é justamente lá na engenharia social que a pessoa precisa, né, uma informação verídica. Automaticamente, outra pessoa já pega o telefone, eu estou com seu filho mesmo, e fala o nome dele. Tem até estudos científicos para isso, que é o seguinte: a partir do momento que aconteceu isso com você, que você teve aquele baque psicológico, a voz da criança chorando, pedindo socorro, pai e mãe, vai ser exatamente a voz do seu filho ou da sua filha, porque você não vai conseguir ter o raciocínio suficiente para poder tratar isso. Então, isso é uma coisa, vai com calma, e qualquer ligação, existe um certo tempo, né? Por exemplo, eu tenho muita experiência em homenagem de telecomunicações que podem fazer a triangulação junto com a operadora para tentar te localizar. Então, por isso que eu falo, vai com calma e aquela urgência, a negação para tomar as informações, justamente para, se a ligação estiver interceptada, não dar o tempo automaticamente para a operadora traçar a triangulação. Hoje em dia está muito mais fácil, porque com o seu dispositivo móvel, você utiliza a triangulação das antenas de telecomunicações da sua operadora, mais o GPS do seu celular, que muitas vezes pode ser até habilitado sem a sua autorização, dependendo do aplicativo que você tiver instalado, e usando os dados móveis ainda para compartilhar a localização com os sites e as suas contas. Então, hoje em dia, o range, né, do que cobre a sua localização pode ser facilmente ter o erro hoje em dia de metros, né, de coisa de 2, 3 metros. Então, é basicamente 100% de onde você está situado fisicamente. E isso é justamente o que as pessoas querem, né? Falando agora sobre o item 2 do nosso sumário, sobre ambiente de trabalho. Então, já deixei aqui no primeiro slide, mesinha ali bastante arrumada, bacana, papel, computador ali. Só que se analisar na parte da esquerda, a foto ali do familiar, da foto ali de casamento, então, isso já é um dado que, às vezes, alguém que está passando pelo corredor já olha, pronto, já viu a foto, já vai ter a fisionomia da sua família, etc. Então, eu realmente não sou muito a favor em deixar esse tipo de informação totalmente exposta para as pessoas que estão passando, que podem olhar. Até as canecas ali, por exemplo, das viagens. Então, é muito fácil você fazer um mapeamento de onde a pessoa foi viajar, por exemplo, ou ver o que a pessoa gosta. Isso aí são informações úteis que podem levar algum tipo de ataque ou de a parte de cibersegurança, então pode comprometer muito. Então, falar um pouco sobre a política de mesa limpa e da tela limpa. Então, temos um ótimo exemplo aí de uma mesa totalmente organizada, né? Então, a perda de dados e informações durante o expediente, informações confidenciais, papéis, senhas anotadas, ou se você não for utilizar mais, você pode destruir, você pode ver ali no monitor ali um post-it. Quantas vezes nós já não passamos por empresas aí, olhamos o monitor, está colado os post-its ali coloridinhos embaixo do monitor e muitas vezes com a senha do computador no post-it. Então, você está deixando anotada a senha do seu e-mail corporativo, do servidor de e-mail, do seu login de rede. Então, são informações totalmente confidenciais, né, que deveriam estar suas. Então, hoje em dia, a pessoa passou ali, tirou uma foto, pronto. As câmeras cada vez mais com altas resoluções de câmeras, né? Então, tirou uma foto ali, deu zoom, já tem acesso aos seus dados, acabou. Em qualquer local da rede, ou, citando aquele exemplo anterior, se a máquina for infectada e liberada por acesso público, qualquer um conseguir acessar a sua máquina, pronto. Já vai ter um login senha de rede válido e vai poder fazer o que a pessoa tiver a permissão de acesso, né?
são os princípios, né, da política de mesanismo, documentos e papéis, mídias eletrônicos, então não deve permanecer de forma desnecessária, tanto que informações sensíveis e críticas, anotações, recados, etc., se porventura for deixar no meio do final do expediente, já deixa isso tancado, ou algum armário, alguma gaveta, etc. E último item, não imprimir os papéis apenas para ler os papéis. Então, a gente faz isso, então já fica, hoje em dia, em desconformidade com o meio ambiente e gastando papel desnecessariamente só para o fim de ler. Métodos digitais hoje, você vê no computador ali, para ler fica bem tranquilo. Devolver o quanto antes possível documentos obtidos por empréstimo de outros setores, então, utilizou ali o mais rápido, às vezes pode ser uma informação já no nível de classificação de documentação um pouco mais sensível, já devolver esse tipo de documento depois da tratativa. E pronto, informação bem importante é computadores terminais não devem ser deixados logados depois, porque algum tipo de acesso remoto não autorizado. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um expediente das 8 da manhã às 4 da tarde, ela vai sair, só vai retornar no outro dia. Se a pessoa tiver um acesso não autorizado à sua máquina, ela vai ter praticamente aí período de 15 horas para poder fazer o que ela quiser na sua rede e automaticamente, se tiver anotado ali, são várias sequências de erros, né? Se tiver anotado ali uma cena, post alguma coisa, pronto. Ela já vai ter o tempo que ela quiser tranquilamente até outro dia que você chegar para fazer esse tipo de acesso. Proteção de dispositivos e sistema de informação também é uma boa política, né? Então, até evita, né, que o pessoal tenha a chance de olhar as telas dos computadores, né? Porque às vezes você está vendo um tipo de documento, a pessoa está olhando ali, que também isso é um tipo de ataque, eu vou comentar um pouco mais para frente aí. Então, deixar o computador desbloqueado quando você sai, está, infelizmente, trabalhando ali, trabalhando do seu lado, né? Então, o que fica aí nessa posição nessa informação aí da mesa limpa é o seguinte: não vai acessar o computador, seja por um tempo curto ou longo, bloquear o dispositivo, no final do expediente, realmente desligar o computador. Restrição de uso de tecnologia de cópia e impressão, as coisas que eu tinha falado, colaboração com o meio ambiente também, fotocópia e scanner, então tem que ser controlado. Não só, às vezes, pelo meio ambiente, mas o tipo de documento que você imprime, documento, etc., você não vai deixar impresso aí na impressora, porque chega uma outra atividade um pouco mais urgente para você fazer, com uma prioridade um pouco maior, você acabou esquecendo, pronto, deixou por horas ali um documento sensível largado, vamos dizer assim, na impressora, para qualquer um chegar ali e pegar outros documentos em locais que tem a central de impressão, vai conseguir acessar vai conseguir ver o documento físico ali que está impresso, e normalmente ela não deveria ter acesso disso, né? A adoção da cultura sem papel também é uma das boas práticas para isso. Então, tentar manter digitalmente o máximo possível dos documentos para evitar essa impressão desnecessária, porque poucas impressoras, por exemplo, na empresa, 20, 30 impressoras, se forem 3 documentos impressos indevidamente por hora, faz o cálculo disso no final do mês, que vamos ver que é um grande acúmulo, né, de quantidade de impressão que vai ser jogada fora. E, basicamente, isso, descarte de informações em salas de reunião. Isso é muito importante também. Muitas vezes acaba a reunião, a pessoa deixa um papel jogados em cima das mesas, ou até informações anotadas ali nos quadros brancos, luz eletrônica, enfim, o que estiver na sala de reunião ali, para as outras pessoas que vão tentar para fazer outra reunião. Ou, às vezes, não, volta aquilo que eu falei. Alguém entra na sala, muitas vezes até para tirar o lixo, vai ter a curiosidade de olhar na lousa ali e vai ver que tipo de informação, para até tirar uma foto e compartilhar indevidamente com tipo de acesso. Então, para finalizar essa parte de segurança de mesa limpa, uma coisa muito importante é o descarte de documentação. Isso realmente é uma coisa que é pouco empregado, o descarte correto, né, de documentação. Então, a LGPD até trata disso, né, de manipulação de informações, seja física, para você não poder, para assegurar, né, que você não vai descartar um documento totalmente importante. Exclusão de dados tem que ser totalmente de forma segura, né? Não estou falando só do papel, pode ser CD, com uma campanha de marketing, pode ser pendrive, ou alguma outra coisa que você pode descartar no lixo, né, sem o descarte adequado, que pode acarretar de pessoas não autorizadas ter acesso às informações. Então, a fragmentação do papel é uma coisa muito importante se você for descartar. Por quê? Porque evita, infelizmente, situações como essa que eu estou mostrando para vocês agora. Com
cuidado com o lixo. Infelizmente, isso acontece. Então, pode analisar que tem documentos aí, documentos de carro, CNH, basicamente intactos aí no meio do lixo, que a pessoa simplesmente descarta no lixo comum. E esses documentos ficam com todos os dados aí para ser utilizados, porque isso, na verdade, na mão de pessoas mal intencionadas, vale ouro, né? Um dado totalmente verídico de uma pessoa, documentação de carro, endereço, nome completo, documentação. E existe realmente técnicas para isso. Então, deixei bem especificado aqui a técnica do Trash and Dumpster Diving, que é uma técnica de inteligência para levantar os dados e informações de lixo. Então, tem pessoas altamente treinadas para analisar os papéis descartados das empresas, né? Para justamente um papel rasgado poucas vezes ou descartado de forma incorreta pode ser montado novamente como cabeça e você ter acesso a documentos extremamente sensíveis. Então, infelizmente, essa cena é bem chocante, mas acontece. E com muito mais frequência do que nós imaginamos. Que é uma das técnicas também, que é de engenharia social, que é utilizada para tudo, para você usar a fraqueza das pessoas, nesse caso, a fraqueza do não conhecimento, né? A fraqueza de não ter informação do descarte correto dos materiais para, vamos dizer, destruir o material de uma vez por todas. E ele não fica hábil novamente a você montar o tipo de documentação. Segurança da informação e gestão de risco. Citar agora os 3 pilares de segurança da informação, que são o quê? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, esse é o básico da segurança da informação para manter o dado totalmente apto, utilizável, né? Então, a confidencialidade é o quê? É garantir que realmente devem ter o acesso, né? Tem autorização para ter o acesso, vai ter o acesso àquele tipo de informação. Então, uma pasta compartilhada na rede, uma pasta que você envia um link no Drive, por exemplo, ou a pessoa vai pedir autorização, ou ela já vai ter previamente a permissão para poder acessar o conteúdo que tiver compartilhado com ela. Então, isso garante a confidencialidade da informação. Então, ela vai ser confidencial e vai ter acesso somente às pessoas que realmente devem ter o acesso. E o segundo pilar é a integridade. Então, garantir que a informação estará completa, exata e preservada. Então, a informação íntegra. Então, automaticamente, aquela informação ela não vai ser alterada, ela não vai ser modificada, ela não vai perder, muitas vezes, aquela hash, né, que foi criada do arquivo original. Então, automaticamente, quando ele é editado, ele perde essa integridade porque já foi modificado. Então, fazendo o método de comparação de perícia, nós sabemos que existem, então, a hash da criação do arquivo, que se for facilmente informação editável, você já mata já que aquele arquivo não é um arquivo de origem. Então, mantendo a confidencialidade e integridade e também a disponibilidade, garantir que a informação esteja sempre disponível para as pessoas autorizadas ou algum tipo de serviço, por exemplo. Vide um caso de um banco, quando você precisa fazer uma transação rápida, uma transação bancária, por exemplo, e o site do banco está indisponível, ou o aplicativo do banco está indisponível, você já vê a falta que aquilo faz. Então, esse é um parâmetro também com todas as outras tecnologias de redundância, de alta disponibilidade de aplicativos, servidores, data centers, enfim, para garantir os 3 pilares aí da segurança da informação. E, automaticamente, a importância da segurança da informação para as empresas, né? Que uma simples falha pode causar um estrago. Então, pode ser um site que está inacessível, um tipo de serviço essencial que não está disponível naquela hora, que muitas vezes pode comprometer aí os valores financeiros da empresa. Ou, na pior das hipóteses, perda de clientes, né? Então, um tipo de serviço indisponível por um determinado tempo vai fazer a credibilidade da empresa cair, perder dinheiro. Então, imagina um sistema de cotação de bolsa de valores, por exemplo, da bolsa de valores. Se ele ficar, por exemplo, 30 segundos fora, quantidade de ordens que não vão ser executadas, quantidade de dinheiro que isso não vai perder. Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe também, junto com os pilares, para manter sempre a disponibilidade também, para manter esses arquivos sempre disponíveis para você utilizar. E as informações que eu citei consideradas também o patrimônio do negócio. Então, elas são extremamente importantes. Por isso que eu falei, a busca incansável pela informação. Então, quem vai tentar acessar o seu ambiente, vai tentar fazer a interceptação, né, a busca desses dados, ela é ouro para quem precisa, independente do segmento. Pode ser o que for. A gente sempre brinca assim que na internet, né, o que você quer vender, sempre tem alguém que vai querer comprar.
Então, uma coisa, o tipo de dado, o tipo de informação que você trafega, que você compartilha, que você disponibiliza, alguém vai querer ter acesso àquela informação. Para um concorrente seu, isso pode ser muito útil, para uma venda de base de dados, para quem quer comprar essa base de dados, do tipo de N tipos de dados e informações que você tem, isso vale muito dinheiro. Como são muitas informações, ó, empreendedores já estão salvando esses relatórios na nuvem, que é justamente para garantir, dobrar os meios aí da alta disponibilidade. Se acaso acontecer alguma coisa, pode ser compartilhado de um outro tipo de meio para você manter a disponibilidade das informações. E também detectação de vulnerabilidade de hardware e software é o seguinte: equipamentos de tecnologia ele passa por constantes atualizações, né? Tanto de versões de software com patches de segurança, então todo esse tipo de atualização. Por quê? Existe um X de uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, 50 pessoas. E quantas pessoas tem no background de quebrar esse tipo de codificação que foi feita? Então, por isso que sempre os sistemas de software, os aplicativos, ou até sistemas operacionais estão jogando as atualizações de segurança, porque alguma coisa foi quebrada da vulnerabilidade, foi corrigido o patch e foi disponibilizado. Então, a primeira premissa disso é manter todos os dados e versões e atualizações totalmente em dia. Então, substituir tanto o parque tecnológico e atualizações, sempre manter a última versão. Por desse tipo de ação, você já mantém você já fica, infelizmente, seu ambiente vulnerável. Aí vale aquilo que eu já tinha informado, que você pode, numa vulnerabilidade dessa, ter um tipo de acesso não autorizado para a rede pública e as pessoas terem acesso à sua infraestrutura e compartilhar os dados totalmente aí de forma indevida. Então, o que está sujeito a falhas técnicas também, né, na parte de segurança, servidores, computadores, redes, software, componentes de comunicação. Então, é sempre bom prover também um treinamento e atualização do conhecimento, né, para a equipe de tecnologia e aos usuários também que acessam o recurso tecnológico, talvez alguma atualização de versão que muda algum layout, alguma coisa. Então, não só a equipe de tecnologia, como os usuários também têm que manter o constante treinamento dessas versões para utilizar sempre a versão mais atualizada. E falando mais um pouco sobre melhores práticas das cópias de segurança, que é o famoso backup, né? Conhecido como mecanismo fundamental aí para garantir um dos 3 pilares segundo a informação, que é a disponibilidade. E também mantendo o backup com base de informação, se porventura acontecer algum tipo de incidente ou alguma falha, por exemplo, você consegue restabelecer essas informações aí o mais rápido possível, independente do jeito que você vai editar esse backup. Em mídia, em nuvem, em HD, o jeito que achar melhor, até de acordo com o tamanho da empresa, o recurso que você tem para poder fazer isso também. A única desculpa que nós não podemos ter é não realizar o backup. Então, definir também por métrica, né, de segurança da informação e políticas, o tempo que você tem também operacional para você restabelecer esse serviço. Então, se porventura ficar fora, é alinhado bem isso em contrato e ficar por eu tenho então tempo de 2 horas aí de retorno para fazer o meu ambiente operacional. Então, acontecer alguma coisa, você já tem tudo isso definido. Automaticamente, eficácia no controle de acesso, que vem tudo aquilo que eu já tinha citado no primeiro módulo aí, que nós falamos sobre a parte de segurança física, para alinhar todas essas informações e evitar o acesso indevido, né, a ambientes restritos, para mitigar, né, minimizar o mais possível aí também a falha e tudo que pode acontecer no ambiente. E o firewall também, com assinatura digital, são avançados de controle de tráfego de dados. Então, o firewall vai filtrar exatamente o que a sua rede local está compartilhando com a internet, qual o tipo de acesso que a rede pública não segura, né, que a internet está fazendo aí para a sua rede local. Então, é sempre bom manter um firewall, pode ser feito tanto em software, né, um firewall instalado no servidor, ou um firewall físico mesmo, sempre na borda da rede ali, para garantir a comunicação da sua LAN, da sua rede local, para o meio público. E também políticas de segurança da informação, isso é muito importante hoje em dia, que é um documento que estabelece, né, tudo que pode ser feito aí na parte de segurança da informação. Então, a política, ela deve ser feita, obviamente, para a equipe de tecnologia da informação, mas o ponto primordial da política é o quê? Ela é indispensável, mas sempre alinhado com o alto escalão da empresa. Por quê? Porque aí você fica respaldado para executar exatamente o que está disposto a
e está especificado, né, discriminado aí na política de segurança da informação. Então, termos que os usuários vão assinar, o que eles vão ter tipo de acesso, depende dos dados sensíveis, ele vai ter um tipo de formulário ou não que ele vai assinar, depende dos dados que ele vai fazer, para manter a segurança, né, desses dados, que isso não pode ser divulgado. Então, tem vários métodos sempre alinhado aí com a parte do alto escalão da empresa, né, a parte da diretoria e presença, vice-presidência, etc., para estar bem alinhado para poder aplicar, porque também, se tiver a política da informação e se não tiver um respaldo do alto escalão, infelizmente, isso também não vai para frente. Tinha comentado previamente sobre a decisão de você armazenar os seus dados em nuvem. Então, nós temos sempre que ficar com o pé atrás, por exemplo, do tipo de armazenamento em nuvem que você vai usar. Por quê? Porque ele impacta exatamente no tipo de segurança da informação. Por quê? Que eu tinha citado. Quais são os tipos de acesso à nuvem? Então, temos os tipos de acesso à nuvem pública, que é uma nuvem na internet, que você compartilha. Mas é o seguinte, sempre tenham isso em mente. A partir do momento que está na nuvem pública, você não tem controle. Então, esses dados podem ser hackeados e vazados a qualquer momento. Então, dependendo do tipo de dado que você tiver, você pode manter os dados na sua nuvem privada, que é dentro da sua rede, dados comuns que não vão ter problema, né? Se forem compartilhados, você pode deixar na nuvem pública também. Ou manter, no último item, a nuvem híbrida, que é exatamente o que eu falei agora. Então, você vai ver a periodicidade, né, que você vai compartilhar esses dados, e a criticidade dos dados também, para você ver o que você vai deixar na sua nuvem privada e o que pode ser compartilhado via nível público também. Então, nuvem pública na internet, nuvem privada dentro da sua rede local, e se tiver algum tipo de informação que não tem problema, manter a nuvem híbrida, né, que hoje em dia é a melhor das então, vamos dizer, 50-50 é o que você pode deixar de dados dentro da sua LAN ou disponibilizando na parte da internet também. E as melhores práticas é a parte de redundância. Isso é uma coisa muito bacana para falar de alta disponibilidade. Por quê? Porque a redundância hoje ela não se compromete mais a você, eu tenho outro servidor que eu vou fazer uma cópia, então ela é garantindo a redundância do sistema com a infraestrutura aplicada. Pode ser ou fazer uma redundância física, ou a parte de virtualização também. É uma tecnologia que fica muito mais fácil para você fazer o rollback e você voltar o seu sistema em caso de falha. Por que eu falo da redundância do sistema? Justamente essa cena que está nesse slide aqui que ninguém quer passar, que é a parte do disaster recovery. Então, aconteceu uma falha por qualquer motivo, e esses motivos podem ser vários motivos: roubos, crimes cibernéticos, falha em equipamentos, erros humanos e muitas vezes desastres da natureza. Incêndio, no ambiente pode acontecer algum tipo de furacão, terremoto, né, nos países fora do Brasil aí também, que isso compromete exatamente a parte do disaster recovery. Por quê? Tem que ser analisado tanto fisicamente, aonde vai ficar o seu ambiente e aonde você vai fazer esse outro ambiente espelho, né, que é conhecido como DR, né, um site de disaster recovery, justamente para isso, falhas em caso de desastre. Por que eu digo isso? Aconteceu, infelizmente, nas empresas que tinham um servidor na primeira torre e mantinham o seu backup na segunda torre. Agora, quem iria imaginar que poderia acontecer uma coisa dessa de desabar as duas torres juntas? Então, ele perdeu exatamente o servidor principal e o servidor backup. Então, o conselho hoje em dia, né, o que eu recomendo para vocês fazerem é o seguinte: manter o seu site espelho, né, o seu site para disaster recovery ao seu ambiente. Ou fazer, no caso, como se fosse o backup do backup, né? Você tem o seu site principal, você mantém próximo à sua infraestrutura o seu site backup e utilizar a quilômetros, 20 quilômetros, ou numa área metropolitana, utilizando aí acesso de operadora, fibra ótica, alta conectividade, etc., para você fazer esse backup da sua própria infraestrutura, um espelho, né? O investimento para isso é muito alto, sim, só que em caso de uma falha extrema que você não tem o controle, pronto, você consegue fazer o espelho em algumas horas, vinculados às políticas de segurança da informação e a parte de documento também, o slide que eu deixei para vocês aí, que é o que? O Disaster Recovery Plan. Então, é um plano em caso de desastre. Então, nesse plano tem que estar especificado. Eu tenho um site, eu também tenho um outro site espelho, que muitas vezes as empresas estão exigindo hoje no contrato, que você tem que ter um site espelho, né, em caso de disaster recovery, porque senão ela não vai fechar o contrato com você.
Então, é uma especificação aí que, assim, se não tiver isso, eu não fecho. Por quê? É aquilo que eu tinha falado, vai deixar os dados em nuvem, por exemplo, ou a base de dados compartilhados com a empresa? Sim, então, se você não tiver um desastre, acontecer alguma coisa, um plano, um data center espelho, por exemplo, e acontecer alguma coisa, você não tem como fazer, então que os meus dados voltem à operação, né? Voltem a ficar operacionais de novo. Então, ela não vai fechar o contrato com você. Então, treinamento e capacitação, no caso disso, né, em todas as equipes envolvidas, e levantar o tempo de recuperação é uma coisa muito importante no plano também. Então, em caso de uma falha extrema, você tem o tempo de recuperação que você consegue manter os seus documentos, né, as informações que voltem aos acessos dos seus clientes. E também falando agora de gestão de continuidade de negócio. É justamente uma prática que vai estabelecer os planos de ação e emergência para que não deixe o negócio parar. Então, você não pode deixar o seu ambiente parado. Ainda mais hoje com todos os tipos de acesso, né, inclusive um dos pilares da segurança da informação é a disponibilidade. Então, você tem que evitar o máximo possível aí que a sua infraestrutura, o seu sistema, enfim, o que você tiver disponível para o seu cliente, ele pare. Então, fazer esse plano aí de gestão de negócio também, então ele vai minimizar os impactos negativos ou alguma falha que pode acontecer para você deixar o seu acesso fora. E vai tomar também uma priorização na tomada de decisões, né, para eliminar o cenário de risco. Então, você vai mapear tudo em várias áreas participantes, em conjunto com a tecnologia da informação, justamente para isso. E uma coisa bem importante, né, que nós esbarramos durante o dia a dia é a falta de orientação para poder utilizar sistemas, equipamentos, etc. Sempre bato muito nessa tecla, né, que eu sou tecnologia da informação, mas o usuário que está acessando, muitas vezes ele não é. Então, sempre tem que fazer essa orientação para deixar ele bem familiarizado com o sistema para poder utilizar da melhor forma possível, que isso vai agregar tanto no trabalho de troubleshoot, alguma outra coisa de segurança da informação, de tecnologia da informação, equipe de TI também, quanto o usuário vai trabalhar com o sistema da melhor forma possível. E muitas vezes erros nos procedimentos internos também de gestão de segurança da informação. Então, eles estão desatualizados e isso vai acarretar falhas de vulnerabilidade e perda de dados. Então, procedimentos internos são o que, às vezes, a pessoa está fazendo. Eu já tenho muitos anos de empresa, eu sempre fiz desse jeito, sempre foi assim. Não é bem assim que funciona. Está tudo mapeado aí nos documentos para minimizar impactos e vulnerabilidades. Infelizmente, agora, falando de gestão de risco, tem o risco também da negligência, né? Que é a pessoa saber de tudo que tem que ser feito, assinou o termo, assinou o documento, mas na hora que vai executar, não quer executar exatamente o que acontece. Ela não vai seguir aqueles procedimentos que foram definidos, né? Então, é uma conscientização também. Já fica um pouco mais complexo. Isso pode acarretar várias coisas. Propagação pode colocar no pendrive dela mesmo, que veio da casa dela, por exemplo, vamos supor, um pendrive que a família inteira usa. Então, já pode acontecer isso também. E a parte da malícia, a parte mal intencionada dos colaboradores internos, justamente aquilo que eu tinha falado no começo, a pessoa passando ali na mesa, tira uma foto, ou tira uma foto de uma lousa numa sala de reunião, então, a mal intenção das pessoas também. Então, por isso que essas dicas foram passadas, né? Todo mundo vai tentar absorver isso da melhor forma possível para aplicar no dia a dia para minimizar, então, a mal intenção de usar os dados aí de forma indevida. Às vezes uma lousa que a gente esquece numa sala de reunião, essa foto com possivelmente uma informação estratégica é vazada, e isso pode acarretar em vários problemas. E quando envolve também a parte de terceiro, né, de terceirizado, prestador de serviço, também tem o contrato de confidencialidade das informações, porque muitas vezes, por exemplo, isso acontece muito no mundo de telecomunicações, né? Então, a pessoa, dependente do que ela for acessar, tem que ter aquele contato de confidencialidade para ela não, o que ela vê de informação ali, o que ela tiver de acesso, decisões estratégicas, etc., ela não compartilhar isso de forma indevida, justamente sempre respaldado via contato de confidencialidade, via assinatura de documento, que automaticamente, usando até pelo lado jurídico também, se a pessoa agir de má fé, etc., ela pode ser punida, sancionada aí das mais devidas formas. E falando sobre segurança da informação em home office agora, que é um assunto bem na moda, né, por causa, infelizmente, da pandemia, as pessoas trabalharem via home office, mas temos que sempre pensar do lado da segurança da informação para isso também. Então, foi basicamente uma adaptação, um cenário totalmente atípico desse, né, para garantir, então, a segurança
casa, por exemplo, que teoricamente é uma rede que você não tem todas as evoluções tecnológicas e toda a parte de segurança, e realmente isso pode comprometer. Por isso que existem vários métodos aí, então o pessoal usa a VPN, né, que é um método bem seguro, que fecha aquele tunelamento de comunicação, de autenticação também, depois ele vai fechar outro túnel, né, sem querer entrar muito pelo lado técnico, então ele vai manter uma conexão bem segura para você fazer esse acesso, mas às vezes a pessoa está utilizando o computador pessoal dela, então você não sabe se tem jogos ali, plataformas de torrent, streaming, etc., que isso pode realmente comprometer. Então, tentar da melhor forma possível deixar um equipamento disponível, se porventura, pela situação que estão passando na empresa no CD, sempre ficar com alerta levantado também para esse tipo de informação, porque isso também pode expor uma vulnerabilidade, alguma comprometer a sua rede também. Então, utilizar os equipamentos corporativos, ferramentas de segurança, sempre manter aquela atualização de sistema, de firewall, etc., e políticas para evitar justamente o vazamento de dados indevidos, né? Uma informação bem importante aí, né, no início da quarentena, até os criminosos perceberam, né, que existiam essas brechas. Então, quer dizer, o que eu sempre cito, né, a parte da inteligência veio usada pelo lado do mal, né? Então, perceberam que existiam essas brechas de segurança e teve realmente um aumento aí, foi divulgado até por uma empresa de antivírus, um crescimento de mais de 300% em relação aos ataques digitais no Brasil. Então, quer dizer, é uma cena que aconteceu, infelizmente, por causa da pandemia, mas os cyberataques e a parte de crimes virtuais, etc., aumentou muito, divulgado aí pelas empresas de antivírus por causa da parte de ataques. Finalizando o nosso bate-papo, falar um pouco mais sobre cibernética e produção de dados. Então, hoje em dia, é o que eu sempre falo, né? Você teve historicamente, né, as duas guerras mundiais, mas hoje em dia, o que é mais fácil, né? Mais fácil derrubar a conexão de um município, de uma rede, da parte de telecomunicações, você vai afetar hoje muito mais pessoas do que você justamente ir pelos métodos tradicionais. Então, alguma coisa eletromagnética, uma bomba eletromagnética, ou você, por exemplo, derrubar um sistema de comunicações de uma operadora, você, por exemplo, deixar um município inteiro sem acesso à antena, sem acesso à parte de dados, que pode usar um sistema de bate-papo, por exemplo, mensagem instantânea ou sem uma ligação. Então, hoje em dia, isso também é um estudo, né, que as pessoas fazem, que assim, as pessoas são tão viciadas nessa parte tecnológica, que hoje em dia, se você acontecer um boom desse, uma paralisação dessa na comunicação por hora, isso vai afetar muito mais que qualquer outra coisa. E isso envolve também redes e comunicações de dados em empresas. Então, parte de guerra cibernética hoje é tratado de uma forma que, com todos os conceitos de segurança da informação, de disponibilidade, acesso a dados, justamente para que não ocorra, por exemplo, a invasão de um data center de uma operadora e derrubar um equipamento lá que você pode parar, por exemplo, interromper o cenário de comunicações de um município inteiro. Então, não pode até chegar nesse nível, né, de depender da comunicação, e vai causar um transtorno muito maior, às vezes, do que uma guerra tradicional que todos conhecem aí no contexto da história. E citei também a parte de ameaça invisível, né, dos ataques. Então, de um lado, temos que expõe criminosos tentando pegar os seus dados, por isso que sempre friso, né, a busca incansável pela informação, que hoje em dia o dado realmente é a parte mais importante. Então, vão ser feitos exatamente coisas extremas para poder adquirir esse tipo de informação, porque o que você trafega de informação vale para alguém, às vezes, uma quantidade de valor financeiro incalculável, né? E também, na maioria das vezes, possui alvos públicos, né, como companhia de transporte, fornecimento de energia. Então, a guerra cibernética hoje ela pode ser tratada o quê? Primeira coisa que eles vão fazer, interromper os serviços básicos, como distribuição de energia, a parte de telecomunicações, e muitas vezes até querer acabar com a parte da sociedade mesmo. Por exemplo, alguma empresa que vai fazer alguma distribuição de água, por exemplo, energia. Então, eles vão pegar nesses setores críticos para a sociedade para ocasionar essa parte negativa, né, de paralisação dos serviços essenciais. Então, é o famoso contexto hoje de guerra cibernética, justamente isso. Vai causar muito mais transtorno do que pode imaginar de uma guerra
convencional. E a mudança de concepção é exatamente isso. Até porque, em meados de 2010, os pesquisadores concluíram que uma espécie de malware, né, que foi o Stuxnet, né, que todo mundo conhece, já ouviu falar, ou está ouvindo falar agora, que foi realmente um dos códigos maliciosos mais sofisticados já criados, né? E ele, depois vocês pesquisam até o termo do Stuxnet, aí, então, ele foi basicamente, o objetivo dele é destruir a parte de enriquecimento nuclear do Irã. Então, olha até onde chega o nível da interpretação de dados na guerra cibernética para você parar o enriquecimento de urânio, no caso, enriquecimento nuclear. Então, ao nível que chega o tipo de ataque cibernético. Então, pode ser desde uma interrupção de energia, pode ser desde um sistema de telecomunicações ou até chegar no nível de uma estação de enriquecimento de bomba atômica, eles quererem interromper essa comunicação. Novamente, falando sobre a garantia da segurança física, realmente o que eu já tinha citado lá no começo lá da nossa conversa, que fazer todos as informações, todos os tipos de bloqueio e controle de acesso para evitar que os dados possam ser vazados e minimizados, né? Então, investir realmente em cibersegurança é uma das coisas essenciais e a situação que nós estamos passando agora, né, por causa da pandemia e o aumento do dólar também impacta diretamente nisso, porque os equipamentos de tecnologia ficaram muito mais caros. Então, hoje em dia, um tipo de investimento de alta disponibilidade, eu tinha citado também da parte de disaster recovery, então ele ficou muito mais alto, mas realmente ele precisa ser visto de uma forma um pouco mais carinhosa, vamos dizer, esse tipo de investimento. Por quê? Porque na hora que acontece alguma coisa, que os dados são vazados, e vamos supor, a empresa vai ter, um exemplo, 10 milhões de dólares de prejuízo, vamos supor, e custava, às vezes, 3 milhões de dólares para você evitar que essa vulnerabilidade viesse à tona. O que é mais barato? Você investir e minimizar isso, porque depois que aconteceu, infelizmente, às vezes não é nem possível mensurar o tipo de dano que você vai poder causar, que o vazamento de dados ou compartilhamento de dados indevido, ações estratégicas, contratação de alto escalão de uma empresa que pode vazar, ou até uma campanha de marketing antes do tempo pode ocasionar para a empresa também. Falando um pouco sobre alguns principais tipos de ataque cibernético, né? Então, para vocês verem, no intervalo de apenas 3 meses, entre março e junho de 2019, o Brasil sofreu 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Isso foi levantado por um serviço de inteligência, então, para vocês verem como que está o índice de ataque cibernético, 15 bilhões de tentativas de ataque. Claro, tentativas é justamente aquilo que muitas das vezes não foram concretizadas pelas ferramentas de segurança, mas é uma quantidade extrema de ataques. Falando sobre um dos principais ataques, né, o shoulder surfing, então é uma expressão em inglês, né, significa espiar sobre os ombros. Então, justamente o que eu tinha falado, a pessoa às vezes está numa barra de seu trabalho do lado, você não está vendo, a pessoa vai olhar, vai ver você digitando a sua senha. Então, se todo dia a sua senha tem, por exemplo, 7 dígitos, todo dia a pessoa vê você fazendo a mesma sequência, alguns dias ela já consegue verificar então a senha que você estava digitando, já consegue memorizar e pode usar isso aí. Um transporte público, por exemplo, celular, o seu padrão ali que você vai desbloquear seu celular, sua senha numérica, e isso às vezes podem ser levemente espionado também. O backdoor, que é um dos tipos de ataques cibernéticos bem comuns, que eu tinha citado. Então, aquele exemplo lá da mesaninha, que você achou aquele pendrive que a pessoa conecta, é justamente esse tipo de ataque. Então, ele vai liberar, no caso da sua máquina corporativa, para acesso à internet pública. O que eles vão fazer depois disso, que vai ter acesso para o meio público, pode usar o seu computador também para infectar toda a sua rede local e já fazer um tipo de ataque que eu vou citar um pouco mais à frente também, que é o ataque distribuído, né? O phishing que eu tinha citado na parte de engenharia social, que ele aproveita, né, da confiança depositada pelo usuário. Por que eu citei esse confiança pelo usuário? Porque envolve muitas vezes a credibilidade, porque o phishing vai envolver o nome da empresa. E justamente, muitas vezes, uma empresa que tem um nome muito forte lá pelo mercado, um banco, instituição financeira, alguma outra empresa, algum hospital, por exemplo. Então, ele vai jogar um nome muito forte para fazer essa página clonada, que a base de dados dessa empresa normalmente é muito grande. Então, eles vão conseguir usar a credibilidade com, muitas vezes, a página clonada idêntica, né? Muitas vezes até uma cópia da que está atualmente, porque existe uma equipe justamente por trás disso para poder fazer a cópia desse phishing, que a pessoa vai cair. E vai pegar os
depois vai poder divulgar aí de forma não autorizada. Manipulação de URL também é uma técnica bem comum, utilizada, né, um pouco mais avançada, é que você altera manualmente as URLs dos servidores web que você vai acessar, justamente para ver se você não consegue verificar algumas pastas que até então você não teria acesso a essas pastas. O pessoal fica manualmente entrando ali com alguns métodos de intrusão, alguns tipos de teste, para testar o servidor web, para encontrar alguma falha e, às vezes, abrir algum arquivo de configuração para ter mais acesso a essas informações. É um ataque bem comum também. E chegando aí nos ataques mais utilizados aí da internet, que é o ataque de DOS, né, de Denial of Service, negação de serviço. Então, é um ataque muito comum, que, na verdade, o que acontece? Algumas notícias, né, que vocês podem ver, por exemplo, o site da NASA, o site da FBI foi invadido, etc. Não necessariamente que ele foi invadido. Ele pode ter o que é acontecido esse tipo de ataque, o ataque de DOS, de Denial of Service, que está indisponível, justamente lá naqueles pilares lá de segurança da informação, da disponibilidade. E como que funciona esse tipo de ataque? Ele é vinculado ao ataque distribuído de negação de serviço, que é o ataque de DDoS. Então, como que funciona isso? Hoje em dia, por grupos, né, nos tipos de aplicativos de mensagem instantânea, fórum, internet, etc., é organizado, então, um tipo de ataque distribuído por N computadores, às vezes até 10 mil, 100 mil, milhões de computadores, e eles marcam que é uma hora específica que todo mundo envolvido, né, nesse ataque malicioso vai enviar uma requisição de comunicação para um determinado site, por exemplo, o site de um banco. Então, as pessoas vão atacar ao mesmo tempo. Existem métodos para evitar isso, mas na maioria das vezes o servidor não vai conseguir tratar esses tipos de requisições de dados, as milhões de requisições, às vezes, num milissegundo que pode acontecer. Então, o servidor vai cair. Vai ficar um tempo tratar essa sobrecarga. Então, automaticamente, o sistema vai ficar fora. Justamente volta naquela informação. O sistema fora, o que pode acontecer? Perda financeira, credibilidade da empresa. Então, eles usam muito esse ataque distribuído com grupos, né? Com grupos hackers, etc., o fora de internet, para poder fazer o ataque de negação de serviço. E também, nos últimos anos, né? O pessoal ouviu falar bem desse tipo de ataque, justamente vinculado com uma nova tecnologia que chegou há muito tempo, que no caso é blockchain, que o pessoal faz o quê? Eles infectam a rede e criptografam exatamente todos os arquivos. E é o seguinte, normalmente o que acontece? Pessoas pedem um resgate dessa descriptografia, né, dessa chave, para você criptografar. Normalmente eles pedem um pagamento em criptomoedas, em Bitcoin, em Ethereum, em outras criptomoedas aí que são no mercado, justamente por quê? Porque é uma rede que não pode ser rastreável, etc. Então, muito mais fácil para a parte aí de maliciosa e mal intencionada pegar esse dinheiro e já, vamos dizer, distribuir para várias outras carteiras. Fica até difícil, muitas delas fora do país, fica difícil para você poder fazer o rastreamento disso. Então, é como se fosse um sequestro digital. Então, ela pede um resgate, então a pessoa vai pagar e ela vai disponibilizar a chave criptografada. Mas, se ela já teve a vulnerabilidade, o acesso da sua rede, o que impede de você pagar, muitas vezes, um valor muito alto e executar de novo, depois de horas, por exemplo, criptografar a sua rede, a sua rede novamente? Então, como proteger as empresas do ataque, né? Então, tem que proteger a rede 24 horas por dia. Naqueles métodos que eu tinha falado, fazer os backups de segurança, ou manter sempre, às vezes, uma VPN, né, para impedir os roubos de dados de quem está acessando fora e fazer um monitoramento contínuo da rede em tempo real, porque é isso realmente que vai garantir a parte tecnológica para minimizar os tipos de ataque. E também desenvolver uma cartilha de segurança da informação aí para utilizar da melhor forma possível, junto com aquelas boas práticas que eu tinha comentado. Consequência de invasão, perda de dados, prejuízo financeiro, vazamento de dados. Então, todas essas informações aí que é o que pode acontecer se porventura os dados da empresa forem vazados. Finalizando aqui a nossa palestra, falando um pouquinho dessa indústria 4.0, que é a era cibernética, né? Depois de todas as outras indústrias, né? 1.0, aí depois veio a indústria mecânica, veio a automação, e agora estamos aí todos aí na nossa área cibernética. Então, as máquinas, né, operando lado a lado aí do ser humano para fazer essa comunicação. Então, as fábricas inteligentes, né, smart factories aí, que trouxeram autonomia e virtualização ali da parte de processos, fábricas, etc. Então, algum avanço da tecnologia, né, porque tudo hoje em dia que nós utilizamos a tecnologia vieram das evoluções, tanto da parte industrial e das próprias guerras também, das duas guerras mundiais, né, a parte de GPS, da parte de
para fins militares e de guerra, né? Então, hoje está disponibilizada aí para todo mundo. Então, é uma série de mudanças, né? Então, a parte de customização em massa da nova indústria, né, permite uma produção mais flexível, né? Uma personalização de acesso, a rastreabilidade, a manutenção preventiva. Então, são tudo isso vinculado com a inteligência artificial, que a gente está usando toda a tecnologia para fazer uma sociedade não só interconectada, como a evolução para a própria sociedade. Até estão falando aí de sociedade 5.0 já, da indústria 5.0, né? Definições aí, por exemplo, de cloud computing, né, de computação em nuvem, de cybersecurity, ou de realidade aumentada, né? Inclusive até jogos hoje, dispositivos móveis usam, por exemplo, a realidade aumentada, campanhas de marketing de empresa, que você abaixa o aplicativo e está na porta da empresa e vai colocar o celular para olhar a entrada da empresa e sai um holograma de realidade aumentada ali fazendo uma marketing da empresa. Então, quer dizer, são coisas que em alguns anos atrás era basicamente impossível. Nós vemos essa evolução tecnológica, até o próprio IoT, que é o famoso internet das coisas, né, que são hoje em dia equipamentos, né, da sua própria casa, micro-ondas, geladeira, etc., com conexões à sua rede Wi-Fi, para você, por exemplo, deixar a comida no micro-ondas quando você estiver chegando próximo à sua casa. Então, o próprio GPS do seu celular, com a proximidade física, né, que está chegando à sua casa, ele já vê, então ele está chegando daqui a 10 minutos, já vai ligar o micro-ondas quando você chegar na sua casa, sua comida está quentinha lá esperando você chegar. Então, são evoluções tecnológicas justamente dessa área da indústria 4.0, e em pouco tempo é isso que está sendo inserido aí no planejamento das empresas, das pessoas. Então, provavelmente daqui pouquíssimo tempo, eu até deixei em negrito aí telefone residencial. Então, hoje em dia você já vê que em questão de 10 anos aí praticamente está nulo, né? Ninguém tem telefone fixo na sua casa, todo mundo tem dispositivo móvel. Cartão de crédito em plástico, por exemplo, hoje em dia com a app, até a própria aproximação do telefone móvel, etc., são coisas que vão sumir em pouco tempo. Telefone residencial, cartão de crédito, enfim, outras coisas que vão desaparecer aí de acordo com o tempo. Uma frase bacana, então, a única maneira de ter um amigo é sendo uma. Então, fala da comunidade aí, da tecnologia da informação, alinhado aí também com até a Nádia, Digital Law Academy, que eu faço parte também. Então, a gente alinha informação com a área administrativa, empresarial, corporativa e a área militar também para quê? Para todo mundo fazer a parte da comunidade de tecnologia da informação também somar para a evolução aí da sociedade. Vou deixar no último slide aqui, agradeço os contatos e fico à disposição aí surgir algumas perguntas e adicionando que também vai batendo um papo, fico à disposição também, já agradeço aí o convite feito pelo pessoal da NAD e fico à disposição. Ô, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, né? Em nome da NAD, eu quero agradecer de todo mundo que esteve aqui até agora. E assim, foi muito, muito boa a sua explanação, bem didática mesmo, né? E assim, a gente realmente precisa difundir, né, essa ideia da segurança da informação, que infelizmente em muitas empresas ela ainda é vista como gasto, né? Não é vista como um investimento. Na maioria das empresas ainda tem a cultura, eu vou ter que gastar para comprar um servidor, eu vou gastar para comprar um firewall, ou eu vou gastar com antivírus, né? A gente tem que mudar essa cultura. E é tão sério que, inclusive, acho que, se eu não me engano, no mês passado, o governo criou uma rede federal para a gestão, né, de incidentes de segurança. Né? Você comentou há pouco aí num dos slides que um dos maiores alvos, né, são alvos públicos para poder derrubar serviços públicos e etc. E eu trabalho presto serviço para um órgão público e, assim, realmente, a gente sofre ataques, assim, todo dia e muito mesmo, né? É muito complicado essa área. E uma outra coisa que eu vejo muito também, que às vezes eu vejo em algumas empresas, e você também tocou nesse assunto, às vezes a empresa, às vezes a gente pensa que segurança da informação é só você gastar com firewall, servidor e criptografia e etc., né? E a gente esquece de difundir essa cultura dentro da própria empresa.
né? Porque a gente foi fazer um trabalho com uma empresa, e aí nós fomos no data center da empresa. Assim, uma empresa muito grande, tinha redundância no data center, tinha toda uma infraestrutura maravilhosa, e nós chegamos na portaria e falamos assim, a gente quer ir lá no data center. O cara simplesmente abriu a porta e nós fomos entrando. Né? Assim, ele não perguntou quem que era, por que que a gente, né? O que que a gente ia fazer. E assim, a gente fez isso com o pessoal da própria empresa mesmo, para a gente ver. Por quê? Porque não é que não tinha regra para poder entrar lá. Tinha política, o cara ele tinha que ter anotado, perguntado quem que era, por quê, né? Mas o que que acontece? A gente estava uniformizado, né? Fomos eu e um outro rapaz, a gente estava com o uniforme e com um crachazinho no bolso. Mas, assim, a gente nunca tinha ido no data center, foi a primeira vez, né? Então, assim, isso acontece demais. Uma outra coisa que você comentou sobre a senha pregada no monitor, uma outra coisa que a gente vê muito é pregado debaixo do teclado. Né? Você vai na empresa e fala com a pessoa assim, aqui, às vezes você vai dar alguma manutenção, alguma coisa, digita a senha para mim, não só você virar o teclado, que tá debaixo do teclado a senha. Então, a gente está guardando assim embaixo do tapete, né? Exatamente. A mesma coisa de guardar a chave da casa debaixo do tapete, né? A gente precisa, sim, criar no Brasil essa cultura, levar essa importância, né, de ter a segurança da informação. Nós tivemos, há 2 meses atrás, eu acho que alguns aí devem ter visto, a parte de saúde, que seria o SUS aqui do Brasil, da Irlanda, parou toda. Eles tiveram que desligar todos os sistemas dos hospitais por causa de um ransomware. Né? Assim, quase que virou, imagina, no meio de uma pandemia, né? Todos os hospitais do país inteiro tiveram que desligar o sistema por causa de um ransomware. Né? Então, sim, isso é muito sério. Né? Precisa ser mais levado a sério, realmente, dentro das empresas e até mesmo pelos profissionais de segurança, né? Que muitas vezes... Ver que justamente aquilo que eu tinha comentado. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer, não. Porque pro lado de uma pandemia, o que ele vai atacar? Justamente os serviços sensíveis. Então, ele já foi atacar logo o sistema de saúde, que é justamente numa situação, infelizmente, mundial dessa que nós estamos passando, ele vai atacar justamente o sistema mais sensível, que é o sistema de saúde, que é o que está sendo mais requisitado no momento. Muito... E teve uma pesquisa, se eu não me engano, no ano passado, acho que foi até pela Kaspersky, se eu não me engano, falando que 43% das empresas brasileiras não tem nem política de segurança, que dirá uma segurança realmente efetiva ou uma coisa, né, mais efetiva. Exatamente. Até ver esse exemplo que você citou, né? Por exemplo, a empresa, o Data Science foi visitar milhões de investimentos em tecnologia, em firewall, em controle de acesso de alto nível. Por isso que eu sempre cito, eu sendo segurança da informação, eu cito isso porque segurança física realmente é mais importante, porque você conseguiu com a sua equipe acessar um ambiente totalmente crítico, tudo bem, mas e se não fosse na boa vontade, se fosse uma coisa mal intencionada, pronto, você já teria acesso a um ambiente totalmente crítico de uma forma muito fácil. Não, facinho, assim, não pediu documento, não pediu nada. A gente simplesmente informou o nome da pessoa que a gente ia procurar lá dentro, só nós vamos no data center e nós precisamos falar com fulano de tal. Ele abriu a cancela e nós entramos, tranquilamente. Nem confirmou se esse acesso era válido, né? Estava autorizado. Assim, eu nem sei se ele sabia que o nome do rapaz realmente era o que a gente falou. Né? Às vezes ele nem sabia. Ele falou assim, não, você falou o nome é porque sabe quem que é, né? Vamos deixar entrar. Sabe que eu citei na parte de engenharia social, né? Mas nesse caso, nem precisou chegar ao ponto de ter informação verídica. Falou o dado, a pessoa já liberou, pronto, acesso. Pronto, dá acessou. É verdade, é verdade. Vou passar a palavra para a Andressa agora. Ok. Gente, Marcon, a gente tem uma pergunta aqui do Ernesto,
Ele perguntou o seguinte, quando o senhor apresentava a primeira parte do painel, se a gente consegue ter um nível de segurança alto, como o nível 4 apresentado, sem utilizar biometria. Isso por quê? Em razão da conformidade com a LGPD e a tentativa de coletar informações sensíveis. Então, eu citei até os exemplos de tecnologia, né, do controle de acesso a um nível totalmente crítico, até do COF, data center, endpoint, etc. Mas é o seguinte, em conformidade a essas informações da LGPD, que fala da privacidade de dados, etc., pode deixar para disponibilizar também uma cartilha de segurança da informação, com todas as informações contendo que a empresa, justamente, ela tem uma preocupação com esses dados que estão sendo coletáveis, que não vão ser compartilhados de forma indevida, e que justamente por objetividade do acesso ao ambiente crítico está sendo usado com o objetivo e o intuito de controle de acesso, justamente isso. Perfeito. O Isaac comentou aqui que o Kevin Mitnick, um dos hackers mais conhecidos do mundo, era um especialista em ataques de engenharia social. Aliás, na época, com contatos por telefone. Exatamente. A engenharia social, né, é uma técnica utilizada em todos os setores, né? Então, a pessoa chega, às vezes, muito bem arrumada, muito bem apresentável, com informações sendo ditas de forma firme, de forma, vamos dizer, muitas vezes até intrusiva, mas firme. Por quê? E essas são informações verídicas, né? Então, se ele já teve acesso a esse tipo de informação previamente, quem que é o responsável por determinada área, ou quem controla determinado tipo de informação, automaticamente você passando a informação verídica para a pessoa, você já consegue quebrar aquela barreira do anonimato. Então, ele vai falar o quê, por exemplo? Ele já conhece a estrutura, ele já sabe quem é. Automaticamente fica muito mais fácil para você utilizar desse tipo de fraqueza desenvolvida por informações verídicas para você conseguir a captação de dados, interceptação ou acesso a local não autorizado. Perfeito. Ele comenta ainda que testes de invasões podem ter teste de segurança física, que é o caso que vocês mencionaram há pouco, né? Que o Hicklin também colocou a visita ao data center. Ele falou que não faz, mas tem muita gente que consegue o acesso de forma facilitada e que percorre tranquilamente o ambiente, né? Eu queria parabenizar o Tenente Marcon. Eu acredito que foi uma super aula para todos, inclusive quem já detém um conhecimento mais técnico, até por conta da LGPD, da política que a gente fala que é o mínimo que as empresas têm que ter hoje, né? Então, assim, o ambiente físico é muito relevante, por quê? Porque começa ali com a cultura na empresa, e mesmo as empresas que a gente sabe que muitas vezes não tem nenhum backup de sistema, nem de banco de dados, nem nada, elas conseguem fazer algo com o que já tem hoje, que são pessoas, conscientização, uma política, algumas mudanças de controles no dia a dia, sair da máquina sem deixar a máquina logada, quando sair, tirar o acesso para que ninguém acesse indevidamente, não deixar dispositivos conectados que possam ser removidos por quem passa ao lado. Então, acho que a aula de hoje mostrou para a gente, além do que a gente pode eventualmente fazer com muitos recursos, mas também o que a gente consegue fazer sem muitos recursos, porque a gente sabe que o grande, eventualmente, ele tem um maior acesso às tecnologias, os pequenos às vezes não têm, e os médios transitam nos dois universos, né? Então, foi muito válido. A gente queria fazer mais uma pergunta, e eu estou recebendo aqui no grupo do pessoal, dos membros, excelentes comentários aqui da sua apresentação, parabenizando pelo conteúdo. E a gente quer saber o que é a guerra cibernética em relação à tradicional. Então, é um termo muito falado hoje em dia, né, da guerra digital, da guerra cibernética, foi exatamente o que eu comentei na palestra. O que hoje, em questão, vamos dizer, uma guerra, né, que normalmente, historicamente falando, sobre Primeira e Segunda Guerra, foram exatamente para fins territoriais, né, para tomada de território. Mas hoje em dia, vamos supor, está evoluindo com o fato de algum outro tipo de guerra, por exemplo, a guerra cibernética, que o pessoal comenta muito hoje em dia. Que seria isso? Justamente o tipo de inteligência, de tipos de ataque tecnológicos usados para
você capturar os dados de uma outra pessoa ou, vamos dizer, na melhor forma, o que é, se você evitar por exemplo, no caso, o seu inimigo, vamos dizer, em questão de guerra cibernética, pode ser o concorrente de uma empresa corporativa, você tirar os dados dele vai ficar muito mais fácil, porque ele sem os dados, sem tipo de comunicação, vai ficar muito mais, você vai causar muito mais danos para ele do que uma própria guerra, historicamente, que aconteceu aí por fim de tomada de território. Então, por exemplo, uma bomba eletromagnética hoje, no município, pode causar muito mais problemas em relação à comunicação, tecnologicamente, o mundo conectado, né, que é a evolução da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0 vai causar muito mais transtorno isso aí do que, vamos dizer, uma guerra tradicional, histórica, conhecida por todos. Perfeito. A gente tem alguns participantes aí, caso alguém queira abrir o microfone ou a câmera, se dirigir diretamente ao Tenente Marcon, pode ficar à vontade. Tenente, é a famosa guerra sem derramamento de sangue, sem disparar um tiro, né? Outro dia a gente estava comentando sobre isso. A gente está numa guerra, né, praticamente todos os dias, para tentar evitar invasão, para tentar evitar ataques, e aquela guerra sem derramar uma gota de sangue e sem dar nenhum tiro, né? Sobrevive o mais forte, aquele que tem mais segurança, mas sem contato físico, vamos dizer assim. Para fazer esse tipo de comparação, uma guerra tradicional é um contra o outro. Muitas vezes, às vezes, por uma falta de conscientização ou de orientação, igual se tem na palestra, dentro de casa mesmo, ou dentro da empresa corporativa, no caso, dentro de casa, às vezes uma falha de uma conscientização pode provocar uma vulnerabilidade e pode comprometer todos os dados da sua empresa. Verdade, verdade. A Andressa tocou num ponto interessante dessa disparidade da pequena empresa com uma grande empresa, né? Em termos de acesso à tecnologia, acesso a devs de proteção, firewall e etc. E eu estava conversando com um cliente pequeno, e eu estava justamente falando sobre isso, porque ele estava preocupado com relação à LGPD, que a LGPD fala muito de segurança, de boas práticas, etc. E eu estava comentando com ele que, assim, às vezes, nesse tumulto que foi, né, da entrada da LGPD, desse monte de consultoria querendo vender tudo, as pessoas acabaram confundindo as coisas e achando que, para cumprir a LGPD, eu tenho que ter firewall, eu tenho que ter o melhor isso, o melhor aquilo. E eu vejo, assim, primeiro que a NPD ela vai olhar muito para o porte da empresa. Eu não posso exigir de uma empresa que fatura 100 mil reais o que eu posso exigir de uma empresa que fatura 100 milhões por mês, né? E às vezes, você consegue, dentro da possibilidade da empresa, dentro da estrutura da empresa, às vezes, as medidas organizacionais, né, que a LGPD fala muito, ela talvez pode surgir o mesmo efeito de um firewall, por exemplo, né, porque você vai organizar aquilo ali, vão colocar as políticas, vai conscientizar o colaborador que ele precisa trocar a senha dele, né, assim, a gente já pegou a empresa que o usuário tem 3 anos que está lá e ele utiliza a mesma senha, né? Ela nunca foi trocada. E se trocar, ele xinga, porque aí no outro dia ele não consegue entrar, né? Então, assim, falando, não consigo acessar por causa da política, pô, sempre cessei, nunca tive problema. Assim, a gente já teve casos da gente começar a implantar essa questão das medidas organizacionais, e a primeira coisa que o usuário falou, nada funciona hoje, não tem nada funcionando. Aí você chega e fala, o que não está funcionando? Eu não consegui entrar no computador. Eu falei, você digitou a senha nova que a gente alterou? Né? Então, assim, acho que você teve um momento aí que você comentou que é muito verídico, a gente passa muito isso no dia a dia, né? Mas eu sempre fiz desse jeito. Né? Sempre foi assim, por que agora assim, tem que... né? A frase mais comum. Sempre foi assim, por que agora eu tenho que mudar? Né? Então, assim, realmente... levar essa cultura para dentro da empresa. Nem sempre, eu falei isso hoje, de manhã, numa apresentação que eu fiz para uma empresa, nem sempre é só dinheiro.
né? Nem sempre é só o melhor firewall, o melhor antivírus, o melhor aquilo, né? Não adianta nada você ter um antivírus aí, o melhor antivírus do mercado, o melhor firewall, seu servidor tem lá, né, todas as regras de segurança, e aí o seu colaborador recebe um e-mail do Banco do Brasil, que já aconteceu, pedindo para ele atualizar o plugin de segurança. Que é muito comum, né, principalmente do Banco do Brasil. E aí a pessoa clicou. É um caso verídico isso, aconteceu comigo. A empresa pegou um vírus, não houve vazamento, mas nós tivemos uma dor de cabeça danada, e aí fomos rastrear, descobrir que o negócio veio do e-mail, e veio do e-mail do Banco do Brasil, de um plugin. Aí no phishing, vai informar os dados ali e acabou. Toda a segurança já... O pior de tudo foi a resposta que o colaborador me deu. Quando a gente descobriu, eu perguntei para ele, porque como ele não tinha nada a ver com financeiro, era um colaborador, a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, escuta, você tem conta no Banco do Brasil? Ele falou comigo assim, não. Eu falei, mas por que você clicou? Ele falou, só, mas estava pedindo para me atualizar o plugin. Eu falei, você não tem conta no Banco do Brasil, como é que você me faz uma coisa dessa? Né? Então, assim, realmente falta de cultura mesmo. Né? Falta de orientação, né? De quando o colaborador entrar na empresa, ele ter ali um mínimo de treinamento sobre segurança, do que ele pode fazer, do que não pode. Né? Hoje eu falei isso, não é só dinheiro, você não tem só que gastar com segurança. Né? O seu colaborador precisa saber como agir. Não adianta você colocar, porque tem coisa que a segurança não vai fazer para você. Né? Nós ainda não chegamos nesse nível de inteligência artificial. Pode ser que lá na frente a gente chegue. Mas não é tudo que a segurança vai fazer. Tem coisa que o seu colaborador tem que... ele tem que ter um mínimo de noção, um mínimo de senso também. Tenente Marcon. Ricardo Átila, você quer abrir o microfone? Deixa eu só perguntar para ele, a gente tem um comentário aqui no chat. Oi? Ricardo Átila. O Ricardo Átila fez um comentário, ele quer abrir o microfone? Acho que ele, não sei se ele está na sala ainda. Bom, gostaria de saber se existe alguma pena criminal para quem pratica esse tipo de de crime cibernético. Tem, né? A gente... Tem penas criminais também. E se for muito específico, vamos supor, se não existir, vamos dizer, de uma lei específica para isso, exclui e aplica a lei penal normal e pode incluir ali vários outros tipos de acesso não autorizado a sistema de informação, ou até o Código Penal comum, se não tiver uma lei específica para isso. Perfeito. Ela pergunta caso sim, quanto tempo, aí vai depender da particularidade do crime. Poderia dar alguma referência de livro, alguma leitura que fale sobre os crimes digitais? Hoje em dia, para se adequar também à evolução da tecnologia, LGPD é o que está em alta hoje e é o que está sendo a mudança drástica em todos os ambientes de cenários tecnológicos. Então, recomendo a leitura da própria LGPD, de todas as alterações que ela já teve desde o começo, porque aí vai te manter já começando no nível literário de instrução para o novo mundo aí da tecnologia e da sociedade. Perfeito. Eu acredito que é isso. Eu quero agradecer novamente a atenção por compartilhar todo esse conhecimento enriquecedor conosco. Parabenizá-lo, agradecer a todos os participantes e nos colocamos à disposição. Obrigado novamente pelo convite, por essa oportunidade de batermos um papo aí, falar sobre vários assuntos aí relacionados à segurança da informação, a evolução da sociedade e tudo mais. Muito obrigado, Andrés, muito obrigado aí ao Rodrigo, Ricardo também, que esteve no começo aí para iniciar o nosso evento também. Fico à disposição, os contatos aí estão disponíveis para o pessoal. E muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Marcelo. Até uma próxima. Sucesso. Obrigado, Andressa. Obrigado, Rico. Parabéns aí. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.